pandemia, quem vem aqui ganha presente. Opa! Meu livro que acabou de demais. sair, aliás, né? Saiu agora em outubro. Maravilhoso. Varejo de Transformação Digital e Pandemia, então, com Muito dedicatória. muito obrigada. Lerei rapidamente, Isso. adoro. Então, falando de pandemia. Muito bom. Mas eu queria emendar aqui um ponto, justamente nessa questão da Didi, e eu acho que você tocou, e a ideia justamente é que a gente falar um pouquinho do bastidor, daquilo que parece que funciona para todo mundo, mas não é bem essa agenda. Eu gosto, aí é o meu jeito de colocar um pouquinho de didática na coisa, de olhar uma agenda de CRM, dados, engajamento, em 4 grandes blocos de desafio. Vamos imaginar que eu tenho o primeiro grande bloco, que é esse bloco de reunir dados, identificar consumidor, organizar esses dados para que eu tenha matéria-prima para trabalhar. Então, bloco 1. E a minha pergunta é onde estão os maiores ruídos e desafios, tá? Então, bloco 1 é capturar dados, identificar esse cliente, organizar isso e ter a matéria-prima. O segundo bloco, que está muito na dimensão de tecnologia e software, é ter soluções que saibam tratar tudo isso e gerar inteligência. Então, a Cláudia, eu descubro que a Cláudia, ela vai ao Sam's, mas ela nunca comprou um produto perecível, né? A Didi vai ao Sam's, mas ela nunca comprou nada de criança, mas eu sei que ela tem filhos. Então, eu começo a trazer inteligência a partir daquela matéria-prima. O terceiro é o seguinte, descobrir essas 2 questões, mas eu preciso colocar alavancas, né, que movam esse comportamento. Eu vou dar desconto, eu vou dar cashback, eu vou dar pontos, eu vou dar o quê para Cláudia e Didi mobilizarem o seu comportamento. Tem uma discussão enorme sobre alavancas, né? E alavancas custam caro, você precisa saber usá-las. E o quarto bloco é, como é que eu chego em vocês, né? A gente tem um desafio de atenção e de comunicação que um dia se resolvia, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos denunciar a nossa idade. Um dia se resolvia por mídia, né? Pegando um pouquinho mídia tradicional, mala direta, que hoje o que eu faço? Eu mando um push, eu mando um WhatsApp, eu mando um SMS, algumas dessas interfaces têm custo e é difícil ter audiência. Então, resumindo, eu tenho o desafio de capturar dados e organizá-los, eu tenho o desafio de trazer inteligência sobre isso, que são softwares de CRM, né, as plataformas, tenho o desafio de trabalhar as alavancas e um desafio de interface. Queria que você falasse um pouquinho de onde estão os ruídos, onde estão os desafios e a tua visão sobre esse roadmap. E eu só vou complementar, só para dar o gancho, que assim, o quanto isso envolve diversas competências dentro da organização. Total. Tecnologia, é quase um ecossistema marketing, porque normalmente isso. também se tem esse ruído de que não. Isso é tecnologia, isso é marketing. Vou colocar alguém de CRM no marketing. Ótimo Pronto, ponto. Resolveu o problema. A gente falou do que eu descrevi aqui, eu te falei de área de marketing, de comercial, de tecnologia estatística, e do financeiro, porque só para fazer um último ponto, quando você discute alavanca, se o financeiro não entender que o desconto, que é a alavanca que a gente mais usa, ele no fundo é uma redução de margem, ele não é uma despesa, você precisa comparar isso com, às vezes, uma alavanca que é um ponto, um cashback, um brinde. Então, o financeiro tem que vir para a agenda também. Sim. Eu acho que assim, eu acho que existe um momento de maturidade diferente, né, de cada empresa. Então, de novo, puxando aqui para o nosso tema que é backstage, quem tá olhando agora e está começando esse processo, né, não tem jeito, são degraus, né. Não adianta eu achar que eu vou entregar a melhor solução e eu me preocupar com o canal, que é uma coisa que a gente vê muito, né. Vamos ter o melhor app, mas o que você vai dar no app? Você vai replicar o ICOM? Você vai replicar só, né, enfim. Então, eu acho que são passos, né? Então, a primeira coisa que eu acho até que vem antes da organização de dados, sinceramente, eu acho que é o buy-in, assim, da liderança, da organização. Quando a gente fala de customer-centric, quando a gente fala de realmente abrir mão de margem, né? Aumentar o meu CAC, porque eu vou Você está falando de uma camada zero aí, né? Uma camada zero, exatamente isso. Eu acho que se não tiver essa camada zero, não é que você não vai fazer, mas eu diria para quem tá ouvindo a gente falar assim, eu tenho que começar isso, em vez de você, pode botar um esforço em fazer os dados, óbvio, que você não vai fazer nada sem o dado, mas coloca um esforço maior em aculturar quem vai ser seu patrocinador.
E eu tive muita sorte na minha carreira de ter grandes patrocinadores que entenderam isso. Senão, eu acho que eu não teria realmente conseguido fazer uma transformação num atacadista extremamente tradicional, que, quando eu entrei lá, o marketing era folheteria. Uhum. Né? Só isso, só folheteria impressa e entregue na casa do cliente ou no estabelecimento. Então, era isso, né? Então, se eu não tivesse isso, não iria acontecer. Então, acho que esse é um primeiro ponto muito importante. Estou em casa, estou ouvindo esse podcast falando, tem que ter o buy-in da alta liderança.